Bom, sempre que eu trato um aspecto histórico, eu tenho que me reportar ao que, durante muitos anos, se discutiu nos países onde o amianto já tinha uma atividade econômica e também pesquisas científicas sobre o impacto dessa substância na saúde humana, muito mais desenvolvidas que no Brasil, né? Como um país da periferia do regime capitalista global, aqui nos chegou algo que já tinha sido maturado, que já tinha sido debatido muito antes no capitalismo central. No cenário internacional, eu costumo trabalhar e comentar que nós temos as fontes materiais e formais. Quando eu me refiro a fontes materiais, são os fatos históricos que levaram à constituição de fontes formais, que seriam normas de direito internacional ou normas jurídicas que servem para a formação das leis nos Estados nacionais. Basicamente, em termos de fontes internacionais, um documento que sempre nos serviu e sempre nos foi muito caro é o Critério de Saúde Ambiental número 203 da Organização Mundial de Saúde, de onde nós extraímos duas certezas científicas. A primeira, toda a variedade de amianto, inclusive o amianto crisotila, que foi objeto da normatização nacional, ela é cancerígena. E não existe nenhum limite seguro para o uso dessa substância. Esse documento, emanado por uma instituição do JAES, da Organização Mundial de Saúde, por si só, já deveria ter orientado o legislador brasileiro a não permitir o aproveitamento econômico dessa substância cancerígena. Todavia, ainda no cenário internacional, até porque eu penso que a grande maioria dos que estão aqui presentes sabem que esse mineral ele tem propriedades físicas fantásticas, como isolante térmico, acústico, a resistência material, a questão da flexibilidade, enfim. Todas essas propriedades forjaram uma indústria internacional com alta rentabilidade e, por conta desse interesse econômico, surge também uma outra fonte. Eu coloco aqui como matriz social, a que eu citei agora, o Critério de Saúde Ambiental 203, e uma outra fonte que tem matriz econômica, e que, na minha interpretação pessoal, ela vai se materializar, ela vai se constituir exatamente na Convenção número 162 da Organização Internacional do Trabalho. É uma norma jurídica de direito internacional que muitas vezes a gente ouve como uma norma de proibição, de restrição, mas, na verdade, na minha interpretação, é justamente a norma que se transforma dentro do Brasil na lei de autorização do uso. Ela, aparentemente, ela nos fornece restrições, mas, na verdade, ela está autorizando o uso. Então, esse contexto de situações internacionais, um critério de saúde da Organização Mundial que aponta que é um cancerígeno, que não tem limites seguros, o interesse econômico no aproveitamento dessa substância e a disciplina no âmbito do direito internacional por intermédio da Convenção 162 da OIT é que forma todo esse conjunto que resulta na legislação brasileira de aproveitamento do amianto. Tá? Essa imagem aqui, ela vai servir de fundo para o prosseguimento aqui da minha apresentação. Ela é uma imagem que foi extraída durante uma fiscalização do Ministério Público do Trabalho em uma indústria de fibrocimento com amianto. Não é possível afirmar que esse resíduo material, onde a gente encontra aí marcas de pisoteamento, seja exclusivamente amianto, parcialmente amianto, ou seja, qualquer outra substância. Mas já de plano, veja que ali, já dá para ressaltar que isso aqui é em plena planta de processamento de fibrocimento. Tá? De plano, a gente percebe que a tese do uso controlado, do ponto de vista material e concreto, deixa muito a desejar do ponto de vista da higiene do trabalho, né? Independente do que seja essa substância. Em plena planta de fibrocimento. Tá? Olha o tamanho da... Mas, enfim. O cenário nacional, a matriz econômica aqui, ela se desenvolve a partir de uma expansão e migração da tecnologia, especialmente europeia. Nós temos grupos belga,
suíço e francês, que na expansão do negócio do fibrocimento se instalam no Brasil, em razão de que o Brasil tem ricas reservas do mineral, né? E com a possibilidade de exploração da atividade mineral, e também com a possibilidade de distribuição das plantas entre os grupos econômicos por todo o Brasil, é interessante anotar que, além de dominar a produção mineral, esses grupos europeus se distribuíram no território nacional de forma que nenhum concorresse com o outro. Tá? Dificilmente, no mesmo estado da Federação Brasileira, nós vamos encontrar o grupo francês concorrendo com o grupo suíço-belga, e os dois grupos econômicos produzindo o amianto a partir das reservas minerais brasileiras, né? Toda essa intensa atividade econômica altamente rentável, ela repercute na necessidade de um sistema de legitimação, tá? Por conta exatamente de estar trabalhando com uma matéria-prima cancerígena. Essa legitimação, ela vai necessitar das seguintes características, tá? Se trabalha com um critério aleatório típico da legislação brasileira, referente a limite de tolerância de exposição ao agente químico cancerígeno. Eu vou tratar desse tema ao longo da exposição, mas há necessidade de uma legitimação científica que se consolida no que nós denominamos limite de tolerância. A ideia de limite de tolerância é um nível aleatório, hipotético, em face do qual se autorizaria a exposição humana a agentes químicos cancerígenos, no caso, o amianto. Tá? Além disso, há uma necessidade, para que esse sistema de legitimação prospere, há uma necessidade de ocultação dos doentes. Tá? Também vou trabalhar isso mais especificamente, mas era uma necessidade, não se podia fomentar sistemas de registro, aperfeiçoamentos de diagnóstico, porque tudo isso depunha contra a expansão dessa atividade que vem dos grupos econômicos europeus. Outra característica importante desse modelo de legitimação é a privatização de funções típicas do Estado. Tanto a fiscalização em relação a essas condições de higiene do trabalho, quanto a questão do acompanhamento dos doentes, é de extrema importância para a legitimação que isso não fique por conta do Estado ou de instituições que têm comprometimento com a promoção do meio ambiente do trabalho e com a saúde do trabalhador. Isso tudo se materializa num sistema normativo denominado uso seguro, que tem como matriz legal essa lei 9.055, que era aquela lei que estava sob o crivo do controle de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal até o final do ano passado. E os estados, especialmente os estados onde o problema do adoecimento se torna mais significativo, se apresenta de uma forma mais dramática, começam a produzir leis estaduais de proibição do amianto. Ainda no Brasil, a matriz social se desenvolve a partir dos casos de adoecimento, né? Infelizmente, a conscientização do legislador no processo legislativo, ela se dá a partir dos casos de adoecimento, e aqui a importância, desde já o ressalto do trabalho que será desenvolvido ao longo desse seminário, do aperfeiçoamento dos registros, do aperfeiçoamento do diagnóstico, né? Porque justamente são os fatores nocivos da atividade que promovem as tutelas de saúde e segurança do trabalho. Nós temos, no ano de 1995, dois fatos em tese opostos, né? Surge a lei que autoriza o uso do amianto no Brasil e o movimento social se consolida a partir da criação da ABREA, né? A partir daqui, nós temos uma fonte que nos traz ao Ministério Público, como órgão de tutela e promoção da saúde do trabalhador, informações, fatos, elementos de convicção que uma atuação isolada do Ministério Público talvez não atingisse esse nível de informação. Aqui foi falado que as leis impugnadas
elas surgem na esteira do adoecimento, surgem na esteira do movimento social, as leis estaduais de proibição. Um estado que teve uma atividade legislativa muito profícua na proibição do amianto, sem dúvida, é o estado de São Paulo, onde o programa atuou com uma forma muito intensa, justamente por ter mais consolidado o movimento social e os processos legislativos de proibição. E, por fim, nós temos aqui em 2008, né, nós temos um certo equilíbrio. Essas leis estaduais, elas se iniciam por volta dos primeiros anos do século XXI. Logo a seguir, essas leis começam a ser questionadas no Supremo Tribunal Federal no interesse econômico, inclusive por autores, por postulantes inusitados. Aqui o Estado de Goiás impugnou a lei de São Paulo de proibição. Vejam, o Estado da Federação impugnando uma lei de saúde pública ao argumento do livre comércio ou da exploração mineral. Né? A mina de amianto se localiza no Estado de Goiás e o governador do Estado de Goiás impugnou a lei paulista por diversos elementos, entre eles a questão do livre comércio entre os estados, né? E a questão de equilíbrio da discussão de constitucionalidade, ela se sedimenta no ano de 2008. Aqui, meados do ano 2000, por volta de 2002, já começam as impugnações no Supremo Tribunal Federal das leis de proibição. E a lei federal é impugnada, então, no ano de 2008, pela Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho e pela Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, né? Esse, então, se pode dizer o cenário nacional, em uma matriz econômica com esses elementos e uma matriz social com esses elementos. É daqui que surge o chamado modelo do uso seguro, que o Ministério Público começa a trabalhar. E começa a trabalhar por conta, especificamente, de um acórdão produzido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Esse acórdão é do ano de 2010, é uma ação promovida pela Associação de Vítimas, pela ABREA, que postulava a majoração das indenizações individuais das vítimas da primeira fábrica de amianto do Brasil, que se instalou na região de Osasco por volta da década de 1940. Talvez 1943, se não me falha a memória. Por conta dessa atividade já estar bastante sedimentada e por conta do período de latência, os doentes começam a aparecer com muita intensidade no município de Osasco. A Associação das Vítimas ingressa com uma ação para postular uma indenização mais digna às vítimas do amianto. E o Poder Judiciário, então, de competência do Tribunal de Justiça do Estado, vejam que nós não tínhamos ainda a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações relacionadas a acidente do trabalho. Quem decidiu a ação foi o Tribunal de Justiça. E vejam aqui, eu quero chamar a atenção de todos, como a tese do uso seguro foi determinante para o entendimento do tribunal, inclusive numa interpretação que desconsidera absolutamente todos os princípios da Constituição brasileira. Diz lá o relator desse acórdão que se o Estado brasileiro autoriza a exposição humana a um limite de tolerância equivalente a 2 fibras de amianto por centímetro cúbico de ar, não se pode condenar a uma empresa que se perfila aos interesses do Estado. Portanto, todos os trabalhadores dessa planta, que estavam sendo, de alguma forma, tutelados por essa ação coletiva, tiveram o seu direito indeferido por conta de que um limite de 2 fibras previsto numa norma regulamentar infraconstitucional autorizaria a exposição de trabalhadores, autoriza a mortes, adoecimentos, porque há um perfilamento do interesse econômico com o interesse do Estado. Esse é um ponto de partida em que surge o Programa Nacional de Banimento do Amianto. É a partir dessa problemática que nós nos debruçamos. Como uma norma infraconstitucional poderia levar um órgão do Poder Judiciário a chancelar o adoecimento e morte de trabalhadores, né? Então, a gente passa a desconstituir, ou primeiro, compreender a tese do uso seguro para depois desconstituí-la. Então, aí tem a tese do uso seguro. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção dos senhores sobre essa tese aqui no Brasil é a legislação. Como que surge essa legislação?
ela surge a partir de um projeto de lei que previa a proibição do amianto. Em 1993, o deputado Eduardo Jorge protocolou um projeto de lei no Congresso Nacional que previa o fim do amianto em 4 anos. Significa dizer que antes mesmo do julgamento de 2017, que proibiu ou que declarou inconstitucional essa base normativa fundada sobre o uso seguro, o Brasil já deveria ter proibido o amianto a partir de um projeto de lei no século passado, no final do século passado. Tá? E essa lei, que era para ser uma lei de proibição e se transformou numa lei de autorização, ela tem uma característica muito interessante, né? Os profissionais do direito, a gente sabe que a lei perfeita é aquela que prevê uma sanção. Descumpriu, existe uma penalidade. Essa é a chamada lei perfeita. A lei que foi produzida no Brasil, ela não previa sanção, ela delegou a sanção ao presidente da República, que por veto não acolheu a competência da Presidência da República para estabelecer sanções para atividade econômica, dizendo que isso é uma prerrogativa, é um privilégio, é uma exclusividade do Poder Legislativo. Então, a gente tem uma legislação que era para ser de proibição, que se transforma numa lei de autorização desprovida de sanção. Significa dizer que eu uso amianto, se eu tiver algum problema, eu não vou ter nenhuma penalidade. Negação tecnológica. Tá? Isso não é uma questão propriamente da legislação, mas é uma questão da tese que nós enfrentamos ao longo dos anos. Tá? Negação tecnológica. Sempre houve a negativa de viabilidade tecnológica de substituição do amianto. Cooptação do movimento sindical. Parte do movimento sindical, ela passa a integrar a tese do uso seguro como um protagonista no sentido de promover normas coletivas de legitimação do uso seguro, recebendo também financiamento de associações ou entidades de promoção de interesses econômicos. E, por fim, mais uma vez aqui o destaque da ocultação do passivo. A ocultação do passivo não conseguiu ser obstada na lei. Ela tinha lá o artigo 5º que prevê, e ainda está vigente, a declaração de constitucionalidade, ela só expurga do ordenamento jurídico o artigo 2º, mas o artigo 5º da Lei 9.055 estabelece o seguinte obrigação: todas as empresas deverão encaminhar ao Sistema Único de Saúde listagem dos ex-empregados para que se possa promover o acompanhamento epidemiológico e o monitoramento da saúde dos ex-trabalhadores expostos. Isso aqui, o lobby do amianto não conseguiu expurgar do processo legislativo. Eu falo lobby do amianto e os senhores todos vão ter acesso a um documento chamado Dossiê Amianto Brasil. Só jogar na internet, vocês conseguem acessar esse documento, ele está disponível. É um documento que foi produzido pela Câmara dos Deputados, a partir de um grupo de trabalho, com o propósito de atuar na questão do amianto. E lá ele fala muito claramente o seguinte, sobre o processo legislativo que culminou na Lei de Autorização do Uso. Eu estou reproduzindo o texto do dossiê. Uma proposta desse tipo, ou seja, uma proposta de alterar a lei de proibição e permitir o uso do amianto, uma proposta desse tipo, evidentemente, provocou um alvoroço no grupo de empresários e trabalhadores para o amianto. E imediatamente foi acionado o lobby do amianto para agir no Congresso Nacional. Tá? Isso aqui eles não conseguiram alterar. Ficou a questão da ocultação do passivo estava lá. Mas a alteração foi feita por intermédio do Superior Tribunal de Justiça. O ministro da Saúde, no ano de 2007, se não me falha a memória, publicou uma portaria regulamentando o artigo 5º da lei. Essa portaria foi impugnada no Superior Tribunal de Justiça e, assim, o uso seguro se consolidou em uma lei de autorização desprovida de penalidade, sempre negando a viabilidade tecnológica da substituição, com cooptação do movimento sindical e com a possibilidade de não instrumentalizar o Sistema Único de Saúde para que procedesse ao acompanhamento da população exposta ao amianto. Então, nós começamos a atuar a partir da ideia de verificar, bom, como é que funciona o uso seguro na prática? No discurso a gente já sabe, é aquilo ali. Na prática, existe essa ideia de um processo absolutamente enclausurado, que não disperse fibras cancerígenas no ar? Tá? As nossas atividades de inspeção nas empresas, elas demonstraram que a tese do seguro é muito mais retórica do que prática. É impossível, do ponto de vista material, se processar toneladas de fibras que, uma vez dispersas no ar, são invisíveis a olho nu, são inodoras, né? Não existe a possibilidade de um controle dessa dispersão.
Tá? Aqui tem o exemplo de sacaria furada, mas tem outros tantos. A gente já pegou a questão de pulpers e outros equipamentos e máquinas com perfuração por corrosão decorrente do tempo de uso da máquina sem manutenção, material particulado presente em diversos ambientes de trabalho, narrativas, relatórios produzidos por trabalhadores informando que foram fazer a manutenção de uma determinada máquina e o uniforme de trabalho saiu coberto de poeira. Enfim, são inúmeras as casuísticas de impossibilidade material de se executar na fábrica a tese do uso controlado. E a partir disso aí a gente começa também a trabalhar em cima da ideia de limite de tolerância. Aqui é interessante anotar para os senhores o seguinte: quando eu falo que os sindicatos tinham a possibilidade de produzir normas relativas a meio ambiente de trabalho, se estabeleceu um limite de tolerância que flutuava em paralelo com o limite do Estado, o limite legal do Ministério do Trabalho. Então, nós tínhamos da lei 2,0 fibras de amianto como limite de tolerância, e os trabalhadores disseram o seguinte: olha, nós vamos trabalhar agora com 0,1 fibras por centímetro cúbico de ar. Então, nós temos, foi muito engraçado no discurso da tese do seguro, que nós tínhamos dois limites de tolerância a ser apresentados. Um para a retórica, um para o discurso, que era o seguinte: nós trabalhamos numa forma de segurança 20 vezes mais segura do que a lei do Estado brasileiro, que é de 2,0. Muito bem, vamos então verificar. Aí a gente tinha irregularidades desse limite de tolerância que era posto pela indústria como um limite seguro, e dizíamos, bom, vocês estão trabalhando acima de 0,1. Bom, mas nesse caso a gente está trabalhando abaixo de 2,0. Então a gente está dentro da lei. Vejam, aqui mais um ponto da flexibilidade, da plasticidade do discurso do uso seguro, que também nos chamou muito a atenção. O fato é que, demonstrando que não há um uso seguro e demonstrando que um limite de tolerância pode ser, em tese, mais benéfico ao trabalhador, nós postulamos, então, as primeiras ações pedindo, já que o Brasil tinha uma lei, que se cumprisse um limite de tolerância mais favorável à saúde do trabalhador, vamos baixar para 0,1, e que, se houvesse descumprimento, aquela lacuna da ausência de sanção ao legislador, ausência de sanção por descumprimento, né, fosse colmatada com uma multa pelo juiz. E nós recebemos essa decisão judicial, que além de reduzir de 2, judicialmente, de 2 para 0,1, estabeleceu, ainda que modestamente, mas estabeleceu, olha, se não cumprir, baixamos de 2 para 0,1, e se não cumprir, vai ter multa. Num segundo momento da atividade do programa, nós começamos a perceber que já havia um passivo socioambiental significativo. Eu trouxe aqui a foto do senhor Aldo Vicentim, que foi membro da ABREA, que autorizou o uso da sua imagem na questão da promoção do banimento do amianto. Tá? Foi vítima da fábrica de Osasco, e justamente com relação à fábrica de Osasco, a partir de um trabalho muito importante feito pela Fundacentro, por intermédio do professor Eduardo Algrante, em parceria também com o Sereste, da Freguesia do Ó, nos subsidiou com um rol de informações sobre população adoecida, diagnósticos de adoecimentos dessa população, tão suficiente, tão robusto, que nós movemos uma ação em face de uma empresa que deixou de operar, uma planta industrial que deixou de operar no ano de 1993. Nós conseguimos reconstituir a tecnologia, o processo produtivo, a partir da experiência que essa mesma operação teve em Casale Monferrato, na Itália. Nós recebemos da Fernanda a sentença de Turim, que foi uma sentença condenatória da Operação Eternit do norte da Itália, e a partir daquela sentença nós percebemos a similaridade tecnológica do que aconteceu no norte da Itália e em Osasco. Conseguimos reconstituir essa ideia de exposição e contaminação dos ambientes de trabalho a partir do material produzido pela Fundacentro, principalmente pelo professor Eduardo. Nós conseguimos demonstrar que naquele ambiente havia muitas pessoas adoecidas. Tá? Essa construção, ela se integra à construção anterior, que era de promover a tutela do meio ambiente do trabalho, e as nossas ações, então, passam a ser articuladas com a questão de saúde e com a questão de meio ambiente do trabalho.
Outro ponto aqui que era muito interessante, e mais uma vez aqui eu destaco a inconsistência do discurso da tese do uso seguro, do discurso do interesse econômico, é a seguinte: quando o discurso do banimento do amianto era levado aos foros como o Poder Legislativo ou o Poder Judiciário, se dizia: o fim do amianto no Brasil implicará na perda, no fechamento de 170 mil postos de emprego. 170 mil postos de trabalho. E nós vamos considerar para 170 mil postos, dizia a indústria, os distribuidores, a indústria da construção civil. Então, quer dizer, a questão foi para toda a cadeia econômica. Mas, para efeito da aplicação das obrigações do uso seguro, não vale toda a cadeia econômica, vai até a indústria. Tá? Então, o Ministério Público começa a trabalhar com a ideia de levar essas obrigações do suposto uso seguro também para os distribuidores de material de construção. E o argumento é muito forte. Aqui a telha, o material, o produto acabado, o amianto incorporado no produto, e está escrito: contém amianto crisotila, a advertência ela é maior, ao cortar ou furar não respire, pois a poeira gerada pode causar graves danos à saúde. Tá? Então, se existe uma tese propagada pela empresa de que o uso deve ser seguro, que vá para todo o setor econômico. Ocorre que levar o uso seguro para o distribuidor significaria o fim da atividade econômica, porque nenhum distribuidor de material de construção, especialmente as pequenas e médias empresas, teriam condição de implementar todas as medidas de segurança da tese do uso seguro. Finalmente, nós chegamos à ideia de substituição. Tá? Isso aqui, quando eu falei negação da tecnologia, lá em 2012, todas as audiências que o Ministério Público levava com a indústria era: a tecnologia é inviável, não está disponível, vai ser um produto mais caro para o consumidor de baixa renda, não vamos mudar a tecnologia do amianto. A partir do ano de 2015, especificamente um trabalho aqui em Campinas, com as fábricas de Campinas, nós verificamos que existia já um estado muito avançado de desenvolvimento de tecnologia alternativa. Conseguimos ajustar a conduta, determinando a substituição através de negociação entre o Ministério Público e essas empresas, e ficou cabalmente demonstrada a viabilidade tecnológica da substituição. Tá? A tal ponto que a líder de mercado do amianto já está, inclusive hoje, fabricando a tecnologia substitutiva, aqui a imagem de um desses produtos. Eu dei uma acelerada aqui porque já estou com várias placas de encerramento, né? A questão chega, então, ao Supremo Tribunal Federal, ou já estava lá, desde 2008, e eu fico muito satisfeito de extrair do voto do ministro Dias Toffoli, quando julgou inconstitucional o artigo 2º, que autorizava o uso do amianto no Brasil. Ele julga e faz referência direta à ação civil pública que o Ministério Público do Trabalho promoveu em face da indústria do amianto no Rio de Janeiro, extraindo daquele acórdão do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro elementos de convicção para ele decidir pela inconstitucionalidade do uso do amianto. E, basicamente, o que ele leu naquela sessão é uma síntese de todo esse trabalho, de demonstrar que não havia possibilidade de uso seguro, de demonstrar que o amianto, mesmo nessas condições de uso seguro, estava adoecendo e estava causando problemas de saúde pública para os trabalhadores expostos. Declarada a inconstitucionalidade, nós temos essa situação do passivo socioambiental. E aqui nós estamos chegando ao encontro do seminário, né? A Fernanda já destacou, ontem o Procurador-Geral também destacou, que nós estamos agora diante dessa questão. Nós vamos ter a aplicação do princípio do poluidor-pagador, ou nós vamos ter a socialização dos prejuízos da atividade econômica, né? Esse é o ponto de inflexão, essa é a grande discussão do momento. Além, é claro, da questão de consolidar essa decisão do STF, que está pendente de algum recurso. Aqui no Brasil, os processos geram muitos recursos, alguns são executados muito rapidamente, em segundo grau, né, em segunda instância, outros se protraem no tempo, por um tempo perigoso para a sociedade. Mas eu vou concluir com talvez um dos grandes legados do programa, né, que é
a percepção do que seria essa tese do uso seguro que empolgou o desenvolvimento da atividade econômica no Brasil por muitos anos. Isso aqui é um trecho de uma ação civil pública que foi redigida recentemente. É imperativo concluir que a expressão uso seguro se apropriou do adjetivo seguro não como um predicativo da promoção de saúde dos trabalhadores, mas sim como uma velada alusão a uma modalidade jurídica de blindagem do patrimônio das empresas mediante ideologia excludente da responsabilidade civil das empresas poluidoras. Tá? O uso seguro, na minha percepção, a expressão seguro nunca foi direcionada para o trabalhador, mas foi direcionada para o patrimônio da empresa, que poderia poluir sem pagar pela poluição. Então, essa é a conclusão que eu trago e espero que isso possa efetivamente, como eu inicialmente propus, servir de um substrato, de um acervo de informações de fato e de direito que possa ser utilizada ao longo de todo o seminário para o desenvolvimento desse trabalho de aperfeiçoamento dos registros, de aperfeiçoamento de diagnósticos, para que a gente possa ter a dimensão do passivo socioambiental produzido pelo amianto no Brasil. Muito obrigado.